Olá! Hoje iremos falar sobre geometria espacial, cujo tema a ser abordado será cilindros. Por que são cilindros? Cilindro é um solo delimitado por duas bases circulares congruentes. Por que congruentes? Porque elas são de mesma medida e que estão contidas em diferentes planos. Meu amigo Gabriel irá mostrar um pouco para vocês na prática o que são cilindros. Olá, galera. Hoje nós vamos falar sobre geometria espacial, especificamente sobre o cilindro. O que é o cilindro? O cilindro é um sólido geométrico delimitado por duas bases circulares congruentes contidas em planos diferentes. Aqui nós temos uma base circular e aqui nós temos outra base circular e contidas em dois planos diferentes. Nós temos dois tipos de cilindro: o cilindro reto e o cilindro oblíquo. O que diferencia esses dois? No cilindro reto, esse eixo aqui, que aqui está denominado de T, cria um ângulo reto com o plano da base. No cilindro oblíquo, esse eixo, que também está denominado de T, ele cria um ângulo oblíquo com o plano da base. Agora vamos ver um pouco sobre a área lateral e a área total do cilindro. A área lateral, quando nós abrimos um cilindro, nós vemos que há um retângulo em volta do cilindro. E como vemos na geometria plana, para calcular a área do retângulo, é necessário fazer o produto entre a base e a altura. Mas o que vem a ser a base desse retângulo? A base desse retângulo é o comprimento da circunferência que está na base. Ou seja, então a área desse retângulo será obtida entre o produto do comprimento vezes a altura do cilindro. Agora a área das bases circulares. Como eu acabei de falar, isso aqui é um círculo. E para obtermos a área do círculo, é necessário usar a fórmula que nos é dada lá na geometria plana, π vezes r ao quadrado. Mas como nós temos duas bases circulares, então vamos multiplicar isso por 2. E assim vamos obter a área ou as áreas desses dois círculos. E para obtermos a área total do cilindro, precisamos somar a área lateral, que é um retângulo, mais as áreas dos círculos. E assim vamos obter a área total do cilindro. O volume do cilindro. O volume do cilindro é obtido entre o produto da área da base vezes a altura. Aqui é um H vezes a altura. Agora vamos resolver um simples exercício. Vamos pegar um cilindro de altura 8 e de raio 4. Primeiro vamos obter a área total desse cilindro. Primeiro vamos calcular o que? Como sabemos, a área lateral, que é um retângulo, que é dada pelo comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Já que o raio é igual a 4, então fica que o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes 4. O comprimento da circunferência é igual a 8π. Se quiser desenvolver isso aqui, podemos calcular pelo valor de π,
que o valor aproximado dele é 3,14. Então vai ser 8 vezes 3,14. Mas aqui eu vou parar no P. Agora que temos o comprimento da circunferência, vamos pegar a altura. Então, como sabemos, a altura do triângulo é a mesma altura do cilindro. Já que a altura do cilindro é 8, então a altura do retângulo também é 8. Então vai ser o quê? 8π vezes 8. Isso aqui é igual a 64π. Temos a área do retângulo, vamos obter a área das circunferências. Calculamos a de uma circunferência e multiplicamos por 2, já que elas são congruentes, ou seja, possuem as mesmas medidas. Então, sabemos que para calcular a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Substituindo isso aqui, vai ficar aqui π vezes 4 ao quadrado. A área da circunferência é igual a 16π. Agora, multiplicando isso por 2, porque são duas circunferências, fica aqui é 2 vezes 16π. Isso aqui é igual a 32π. Agora, somando 64π, que é a área lateral, a área do retângulo, mais 32π, que é a área das duas circunferências, dos dois círculos. Obtemos que isso tudo é igual a 96π. E assim obtemos a área total do cilindro. Mas enquanto ao volume do cilindro, que eu falei há pouco, vamos pegar a área da base, que nós já obtemos aqui, é 16π a área da base, 16π, a área da base, vezes a altura, que é 8, vezes a altura, que é 8. Então, vamos obter que o volume do cilindro é igual a 128π. 128π. Aqui, a depender da unidade, vai ser 128π unidades, ou unidade cúbica. Ou seja, elevado ao cubo. Se for centímetro, vai ser o quê? 128π centímetros cúbicos. E por aí vai. Agora vamos resolver um exercício que exige um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de análise. E um conhecimento de outro sólido, que é um sólido que já foi apresentado por outra equipe, é o cone. Temos aqui um cilindro. Um cilindro. E dentro desse cilindro há um cone. Há um cone. Como a outra equipe falou, o volume do cone é definido por área da base vezes a altura sobre 3. Volume do cone. Cone eu vou chamar de CO. Volume do cone. E o volume do cilindro, como eu já falei anteriormente, é volume do cilindro, que eu vou chamar de VCI, é igual a área da base vezes a altura. Então, sabendo que a altura do cilindro é 2x e que o raio da circunferência é x, determine a razão entre
o espaço não ocupado pelo cone, o volume não ocupado pelo cone e o volume do cone. Então, vou repetir a pergunta. Determine a razão entre o volume não ocupado pelo cone e o volume do cilindro. Ou o volume não ocupado pelo cone no cilindro e o volume do cilindro. Então, vamos obter o seguinte. Vamos pegar o seguinte. Primeiro, a área da base em função de x. Nós sabemos que o raio é x, então vai ficar que a área da base é igual a π vezes x ao quadrado. Pronto, essa é a área da base. Vezes a altura, que é 2x. Então, aqui nós estamos obtendo o seguinte, o volume do cilindro, que é a área da base, que tem aqui, π vezes x ao quadrado, que aqui no caso é π vezes r ao quadrado, onde x é o raio da circunferência da base, e 2x é a altura do cilindro. Então, isso aqui é igual a 2π vezes x ao cubo. Então, esse é o volume do cilindro total. Mas, como eu falei anteriormente, o exercício pede a razão entre o volume não ocupado pelo cone no cilindro e o volume do cilindro. Aqui nós já temos o valor do volume do cilindro. Agora vamos pegar o volume do cilindro, que é a mesma coisa, se vocês observarem aqui, que é o volume do cilindro sobre 3. Então, vamos pegar isso mesmo aqui. 2π vezes x ao cubo sobre 3. Pronto. Nós temos o cilindro. Para obtermos o valor não ocupado pelo cone no cilindro, precisamos subtrair o valor do volume do cilindro pelo volume do cone. Então, vai ficar 2π vezes x ao cubo menos 2π vezes x ao cubo. Tirando o MMC desses dois aqui, vamos ter que isso tudo sobre 3 agora é igual a 6π vezes x ao cubo menos 2π vezes x ao cubo. Logo, o valor não ocupado pelo cone no cilindro, o volume não ocupado pelo cone é igual a 4π vezes x ao cubo sobre 3. Já. Olá, pessoal. Eu e minha equipe concluímos que o cilindro é um objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de seus lados. O cilindro é um corpo alongado de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento.